Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém nunca te fez. Quando foi a última vez que você abraçou uma mulher e ela não quis soltar? Não o abraço de despedida que ela encerra primeiro. Não o abraço rápido que vira só um toque nos ombros. O abraço em que ela afunda, relaxa, fecha os olhos por um segundo e não tem pressa nenhuma de ir embora. Se você precisou pensar muito para lembrar, esse vídeo é para você, porque dos homens provoca o efeito oposto do que quer. Fica até o final, porque o terceiro é o que mais surpreende e é o que praticamente ninguém faz. Vou te descrever uma cena. Você encontra ela depois de alguns dias. Ela sorri quando te vê. Parece genuinamente animada. Vocês se aproximam, você abre os braços, ela entra no abraço. 2, 3 segundos. Você solta, ela solta, o momento passou. E você fica com aquela sensação vaga de que podia ter sido diferente, mas não sabe exatamente o quê. Essa cena acontece milhares de vezes por dia, com homens que não percebem que desperdiçaram um dos momentos mais poderosos que existem para criar conexão real. Não foi a conversa que perderam, não foi o que disseram ou deixaram de dizer. Foi o abraço, aquele abraço de 3 segundos que poderia ter durado 7 e que teria mudado completamente o que ela sentiu ao se afastar. E o pior é que o erro não é falta de intenção. A maioria dos homens quer se conectar, quer criar aquela proximidade que faz ela pensar nele depois. O problema é que eles foram ensinados de formas silenciosas e constantes de ocupar espaço demais à invasão, que demorar é exagero, que segurar o momento é fraqueza, e aí abraçam com medo, com pressa, com desculpa. O corpo dela lê tudo isso em tempo real, não processa como informação, processa como sensação, e a sensação que um abraço ansioso deixa é a mesma que qualquer outra coisa ansiosa deixa. Desconforto, uma leve vontade de criar distância, o oposto exato do que você queria construir. Antes de entrar nos 3 elementos, você precisa entender o que está acontecendo dentro dela durante um abraço. Porque quando você sabe a mecânica, o comportamento muda naturalmente. Você para de estar na cabeça e começa a estar no momento. O toque humano ativa uma cascata de reações químicas que nenhuma palavra consegue imitar. A oxitocina, conhecida como o hormônio do vínculo, começa a ser liberada em contato físico. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ela não é liberada imediatamente. Ela precisa de tempo para atingir um nível que deixa a marca real no sistema emocional dela. Um abraço que dura menos de 3 segundos é processado pelo cérebro como um comprimento neutro, sem registro emocional significativo. A partir dos 4 segundos, começa uma leve sensação de conexão, mas é entre 5 e 7 segundos que a liberação de oxitocina atinge o ponto em que ela cria o que os neurocientistas chamam de memória somática, uma memória gravada no corpo, não só na mente. Isso significa que horas depois que você foi embora, o corpo dela ainda carrega o rastro daquele abraço, ainda sente aquela presença, e o cérebro, tentando entender de onde vem essa sensação boa, começa a associar você a ela. É assim que um abraço de 7 segundos faz você entrar nos pensamentos dela antes de dormir. Não é magia, é fisiologia. Agora vamos para os 3 elementos e começo pelo que parece mais simples, mas que a maioria erra de forma automática e invisível. O posicionamento da mão, o instinto da maioria dos homens é colocar a mão na cintura alta, perto das costelas. Sabe o que essa posição comunica para o subconsciente dela? Nada. Absolutamente nada. É o toque de colega, de parente distante, de cumprimento formal. O cérebro dela não registra nenhuma mensagem de presença real nessa região. Agora desloca a mão alguns centímetros para baixo em direção à região lombar. Não é um gesto sexual, é um gesto de presença. Essa área do corpo feminino é, evolutivamente, uma das mais carregadas de significado. O corpo dela associa toque nessa região à proteção real, a um homem que está de fato ali, não só fisicamente, mas intencionalmente. A diferença entre esses 2 centímetros é a diferença entre um abraço que ela esquece em 30 segundos e um abraço que ela ainda está sentindo 1 hora depois. E o mais interessante é que ela não vai conseguir te dizer por que um pareceu diferente do outro. O subconsciente não explica, ele só sente. E o que ele sentiu vai colorir tudo o que ela pensa de você depois. O segundo elemento é a pressão do abraço.
E aqui é onde a insegurança masculina se revela de um jeito que nenhum homem percebe, mas que o corpo dela lê com uma precisão assustadora. Quando um homem está inseguro, o abraço fica frouxo, hesitante, como se ele tivesse com medo de ocupar espaço demais, de parecer que quer demais, de ser interpretado de forma errada. E o resultado é um abraço que parece um ponto de interrogação. Ela sente o contato, mas sente também a dúvida que existe por trás dele. E dúvida não cria conexão, dúvida cria distância. Um abraço firme que envolve de verdade, com os dois braços posicionados de forma que ela sinta a presença do seu corpo por completo, comunica algo completamente diferente. Não estou falando de apertar com força, estou falando de envolver com solidez, com intenção, com a mensagem não verbal de que você está ali, não tem medo de estar. Quando isso acontece, algo no cérebro dela relaxa. Uma parte primitiva do sistema nervoso dela recebe o sinal de que está segura. E é exatamente nesse relaxamento, nessa fração de segundo em que a guarda dela baixa, que a conexão emocional começa a se formar de verdade. Você não criou isso com palavras, criou com presença física consciente. E esse é o ponto central de tudo. Presença não é onde você está. Presença é a qualidade da sua atenção no momento. É a diferença entre estar no abraço e estar na sua cabeça, preocupado com o que ela está achando do abraço. O corpo dela sente essa diferença antes que qualquer pensamento consciente se forme. Agora eu preciso te perguntar algo antes de continuar. Você já abraçou alguém e sentiu que ela não queria soltar? Que ela ficou ali um segundo a mais do que o necessário, quase como se estivesse buscando mais daquilo? Se sim, você provavelmente fez um ou dois desses elementos sem perceber. Imagina o que acontece quando você faz os três ao mesmo tempo, de forma consciente. E o terceiro elemento é o que mais surpreende, é o que praticamente ninguém faz. E é também o que cria o efeito mais duradouro de todos, aquele rastro que ela carrega horas depois que você foi embora. O terceiro elemento é a saída do abraço, e essa é a parte que quase ninguém considera, porque a maioria das pessoas trata o fim de um abraço como o fim de um capítulo. Acabou, passou. Próxima cena. Mas é exatamente aí, naquele último segundo, que está o detalhe com maior potencial de impacto. Quando você começa a se afastar, a maioria dos homens simplesmente solta e recua. O contato termina abruptamente e com ele qualquer sensação que estava sendo construída se dissipa quase que instantaneamente. É o equivalente emocional de uma música boa que corta no meio sem terminar. O que transforma esse momento é um gesto simples. Enquanto você se afasta, deixa uma das mãos deslizar com suavidade pela lateral do pescoço dela ou pelo cabelo por apenas um segundo. Um toque leve, quase imperceptível, mas completamente intencional. Não é um gesto exagerado, é uma pontuação. É o encerramento do momento com uma última frase que o subconsciente dela vai continuar lendo depois que você já foi embora. O pescoço é uma das regiões mais sensíveis e mais vulneráveis do corpo humano. Em termos evolutivos, expor o pescoço é um gesto de confiança profunda. Quando alguém toca ali com delicadeza e segurança, o cérebro interpreta isso como um nível de intimidade que vai além do físico. É como se você dissesse, sem nenhuma palavra, que ela está completamente segura com você. E o efeito não termina quando você tira a mão. Esse rastro de toque permanece na pele por vários segundos depois que você já se afastou. Ela vai continuar sentindo aquilo. E enquanto o corpo dela ainda carrega essa sensação, a mente dela já está conectando aquele sentimento a você. É assim que você se torna o homem que ela sente falta, sem entender bem o porquê. Agora deixa eu te mostrar a diferença entre as duas versões do mesmo momento. O mesmo encontro, a mesma mulher, o mesmo lugar. A única variável é o que você faz com o abraço. Na primeira versão, você está na sua cabeça pensando no que vai falar depois, preocupado se está sendo invasivo, já planejando a próxima frase. O abraço acontece enquanto sua atenção está em outro lugar. Mão na cintura alta, pressão frouxa, saída abrupta. 2 segundos e meio. Ela sorri. Vocês continuam conversando e aquele momento que poderia ter construído algo, simplesmente não construiu nada. Na segunda versão, você está presente. Você a abraça com a mão posicionada na região lombar. Os dois braços envolvem com firmeza,
sem força excessiva, com a solidez de quem não tem medo de estar ali. Você sustenta por 6 segundos, sem ansiedade, sem pressa de soltar. E quando começa a se afastar, a mão desliza com suavidade pela lateral do pescoço dela por 1 segundo. O que muda? Tudo. A impressão que fica é completamente diferente. Ela vai continuar a conversa, vai rir, vai falar de outras coisas, mas aquele momento ficou. Ele foi gravado. E mais tarde, quando ela estiver sozinha, algo vai fazer ela pensar em você, sem conseguir explicar de onde veio essa vontade. Esse é o poder de um abraço feito com presença. Não é manipulação, não é técnica fria, é comunicação. É usar o corpo para dizer o que a maioria dos homens passa anos tentando dizer com palavras e nunca consegue com a mesma profundidade. Mas eu quero ir um pouco mais fundo, porque tem uma parte dessa conversa que raramente alguém tem com homens e ela é importante demais para pular. Desde cedo, homens aprendem que demonstrar afeto é risco, que ocupar espaço é exagero, que segurar o momento é fraqueza. Essas mensagens não chegam em forma de discurso. Chegam em piadas, em olhares, em frases soltas que parecem inofensivas, mas que vão moldando como um homem se permite estar perto de alguém que importa para ele. E o resultado é uma geração inteira de homens que chegam na vida adulta sem saber habitar o próprio corpo em momentos de conexão, que abraçam com desculpa, que tocam com medo de ser mal interpretados, na que passam pelo momento sem realmente estar nele. E depois ficam se perguntando por a conexão não evolui, porque ela parece distante, mesmo estando perto. O problema nunca foi o que você disse, foi o que o seu corpo disse, enquanto você estava preocupado com as palavras. E o corpo não mente. Ele transmite exatamente o que está acontecendo na sua cabeça. Se a sua cabeça está em modo de defesa, o corpo transmite defesa. Se a sua cabeça está em modo de presença, o corpo transmite presença, e ela sente a diferença antes mesmo de processar conscientemente o que está acontecendo. Então, quando eu falo em aprender a abraçar, não estou falando de aprender uma técnica. Estou falando de desaprender o medo, de parar de pedir desculpa pela própria presença, de entender que ocupar espaço com intenção e calma não é invasão, é a coisa mais atraente que um homem pode fazer. Então, guarda o que você aprendeu aqui. 3 elementos. A mão na região lombar, não na cintura alta. A firmeza de quem está presente, não a frouxidão de quem está pedindo desculpa por estar ali. E a saída com o toque suave no pescoço, aquele último segundo de intenção que fica gravado no corpo dela muito depois que você foi embora. Nenhum desses elementos exige que você seja diferente do que você é. Não exige que você decore frases, que você finja uma personalidade, que você construa um personagem. O que exige é só uma coisa, que você decida estar presente de verdade num momento, que você pare de viver na sua cabeça enquanto algo real acontece na sua frente. Porque o maior erro que um homem comete quando está perto de uma mulher que importa para ele não é dizer a coisa errada, é estar ausente mesmo estando ali. É abraçar sem intenção, tocar sem consciência e deixar o momento mais poderoso do encontro passar enquanto a cabeça dele está em outro lugar. O abraço que você vai dar próxima vez pode ser exatamente igual ao de sempre. Ou pode ser o tipo de momento que ela vai reviver antes de dormir, sem entender muito bem por quê. Essa escolha está inteiramente em você e agora você sabe exatamente o que fazer com ela. Manda esse vídeo para um homem que você acha que precisava ouvir isso, porque esse é o tipo de coisa que ninguém ensina, mas que muda tudo quando você finalmente entende.